Olá, estamos em mais um episódio do podcast Bom Senso Brasil. Eu sou José Antônio Rosa, comigo Luiz Antônio Barbosa, e hoje nós recebemos como convidada a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. Falei certo? Falou certíssimo. Certíssimo. Cláudia Rosa, ela que é gestora, assistente social, com pós-graduação em fisioterapia, geriatria e gerontóloga também, né? A discussão hoje é sobre os desafios do público voltado à pessoa idosa, né? E aí o que fazer, quais são as demandas, quais as dificuldades, né, que essa camada da população enfrenta. O Brasil, que já foi considerado um país de juventude, está num processo de envelhecimento da população. Então, a nossa ideia é colocar isso, discutir, ver o que exatamente pode ser feito e quais são as alternativas para agregar fator de desenvolvimento e de atendimento às demandas dessa população. Antes da primeira pergunta, nossa água, então senão nós vamos ficar com sede. Pode entrar. Não tem problema. Não, a gente Tá bom, tem que fazer, Posso fazer retomar? nossa comédia. Pode retomar aqui. Começa de novo para ele coletar água, mas agora você já fez a introdução, já começa. Pode retomar, daí você põe na sequência. É? Dá pra gente. Não, pode partir de onde você parou. Tá bom, posso Ele- continuar de onde eu parei? Pode. Daí você volta para ela, tá bom? Isso. Vamos lá então. Dá o 3, 2, 1, né? Vamos lá. Vamos lá. 3, 2, 1. Dona Cláudia, é um prazer recebê-la. Bem-vinda ao podcast Bom Senso Brasil. Obrigado pela sua presença. O espaço está à sua disposição. E eu, como sempre faço, já vou engatar a primeira pergunta. Vamos lá. É temerário, é preocupante envelhecer no Brasil? Boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes. Muito obrigada pelo convite. É um tema realmente de relevância incrível, necessário. Precisamos falar sobre isso. E sim, é preocupante envelhecer. No Brasil, nós temos uma sociedade que ainda não entendeu o que é o idoso, ainda não entendeu que todos que derem certo na vida, os que não ficarem pelo caminho, serão idosos. E não estamos preparando a caminha que vamos deitar no futuro. Então, sim, é muito preocupante envelhecer no Brasil e acredito que em quase todos os países do mundo. E cronologicamente, o que é idoso? Então, não existe um consenso de que o idoso ele é a partir dos 60 anos. Então, não sou idosa, eu faço 60 anos e amanheço idosa. Mas isso é um consenso para você delimitar certas coisas, porque não é uma realidade, né? Hoje você vê aí, a gente já tinha falado, jovens de 70 anos, de 80. Eu conheci uma senhora de 80 que corre maratona. Uma linda, cheia de troféus. E tem jovens de 30 sedentários que são idosos, né? Que tem inclusive problemas no corpo que idosos têm. Então, eu não acredito nessa delimitação de idade. Eu acho que o idoso ele é mais um estilo de vida do que uma idade propriamente dita. Porém, nós temos que trabalhar, né, com números, com possibilidades, até para isso, né, para você ter olha, precisamos trabalhar para os idosos. Qual a quantidade que temos hoje? Aqui em Sorocaba, nós temos, em média, 115 mil idosos. 115 mil é algo em torno de... São 800 mil, né? Fazendo uma conta aí mais ou menos. 720. 16, 17% da população. É a média do Brasil, né? É. É mais ou menos isso que... Mas é uma porcentagem alta se você comparar com outras idades, com outras faixas etárias. Você fala 17% de tudo, né? De Sim. todas as vidas. Mas se você separar, por exemplo, de 14 e 15 anos, tem mais idosos do que jovens de 14 e 15 anos. Aí você colocou uma situação importante que nós estamos vendo aí. Tem outros países, tá? Alguns países, principalmente países de Europa, países nórdicos, a população idosa ela é maior, né, bem maior do que a população jovem. Tanto que, inclusive, eles trabalham lá e falam para as pessoas, né? Incentivam o nascimento, né? Porque a população está envelhecendo. E cria-se, inclusive, situações de em determinado momento, em determinado tempo, a extinção
daquela sociedade. Tá? Isso é muito discutido hoje, lá principalmente nos países nórdicos. Mas eles têm uma situação mais confortável que a gente em relação a tratamento, a questão social. Nós ainda somos um país que deve um pouco para a questão do tratamento do idoso e os seus problemas, tá? Porque quando nós envelhecemos, nós temos algumas necessidades que nós não temos quando jovens, tá? Embora tenha essa questão que você realmente colocou, você tem pessoas com 40 anos com problemas maiores do que tem 70. É uma questão de cuidado hoje. Inclusive, quando você fala, você é gerontóloga, né? E eu sempre falo para as pessoas, você tem que ir num geriatra e num gerontólogo, 30, para começar o tratamento para quando chegar velho e ficar bem. A gente começa a envelhecer quando a gente nasce, ué. Exatamente. Exatamente. Então o pessoal às vezes, não tem. Não, você tem que começar bem antes para preparar, porque o envelhecimento dentro de um critério normal, a não ser que a gente consiga virar imortal, consiga achar a pílula da imortalidade amanhã, todos vão passar. Ou você fica velho, ou você morre antes. É. Não tem muita. É uma ciência matemática precisa, ponto. No Brasil, vou colocar aí uma estatística. Ó, o número de idosos no Brasil cresceu 57,4% em 12 anos, tá? Isso por conta de quê? Até por conta também da maior longevidade, né? Temos aí a tecnologia que auxilia. Mas como está a qualidade de vida dessas pessoas hoje? E aí essa grande questão que eu faço. Como está a qualidade de vida dessas pessoas? Vamos colocar um ponto de partida. Com mais de 70 anos, com 80 anos. Estamos chegando nessa idade com boa qualidade de vida ou não? E o que precisamos fazer para melhorar essa qualidade de vida? Tá. Primeiro, subiu também muito por conta que os casais hoje não querem ter filhos, porque se tivessem tendo filhos como era 20, 30 anos atrás, nós não teríamos essa alta da população. Porcentagem, né? Porcentualmente a maior porcentagem de idosos. Então está envelhecendo porque não estão nascendo. E isso é perigosíssimo, porque a força de trabalho, no geral, vem dos mais jovens que não estão nascendo. Então, nós vamos ficar com muitos idosos. Financeiramente também será complicado, né? Porque como que você vai gerir isso? Então, tem menos pessoas contribuindo e mais pessoas recebendo. É muito perigoso isso. Precisamos repensar. A condição depende muito do fator social. Os mais humildes, salvo algumas exceções, terão maiores dificuldades. E os que financeiramente tiverem maiores recursos chegarão em melhores condições. Então, hoje você pega uma mulher idosa de 70 anos, fazendo pilates diariamente, frequentando academias, e sai para dançar, e tem uma alimentação boa. Você olha para ela e fala, meu Deus, que mulherão. Agora vá na periferia e pega a mesma mulher de 70 anos, que trabalhou que nem um camelo a vida inteira, que na maioria dos casos ela ainda tem que trabalhar, ela ainda cozinha para a família, ela ainda cuida dos netos, dos bisnetos, ela não tem a mesma condição física, ela não tem a mesma aparência que aquela de 70 anos que está no Pilates diariamente. Na realidade, vamos ser assim, bem mais práticos, eu já vi essas realidades também. Você vê uma situação de pessoas assim mais vulneráveis socialmente, economicamente. Eu já vi pessoas com 70 anos com um visual muito melhor do que pessoas de 60. De 50 e até de 40. A verdade é essa. A gente estava falando um pouco antes da entrevista, junho é o mês da... Junho é um mês importantíssimo, é uma data mundial, inclusive, do combate à violência contra a pessoa idosa. E se eu puder falar uns 2 minutinhos sobre isso? Eu ia engatar a pergunta em cima disso. A violência é a principal demanda da pessoa idosa hoje? É porque, assim, a violência ela não é um tapa.
Isso também é violência. Mas esses idosos que as famílias vão pegando, fazendo empréstimos em seu nome, tirando tudo que eles têm, pega carro, pega a televisão do idoso, pega tudo do idoso, é uma violência financeira. Existe a violência moral. Você não serve para nada, você só atrapalha, você devia morrer logo. É uma violência moral, psicológica. Então, a violência ela não é um tapa. O tapa também é violência. E o que que o idoso, qual dessas violências, que a gente sabe que tem todas, tá? Inclusive nessa questão aí a gente vê algumas, que eu não digo nem violência, a gente vê algumas aberrações de pessoas, inclusive idosos, sendo agredidos aí em uma situação, sabe, grotesca. Isso acontece. Hoje, dentro das famílias, eu vou pedir a sua colocação em duas situações, tá? Que a gente vê bastante. Dentro da família e também muito em clínicas. As pessoas. Existe um aumento muito grande de clínicas de idosos, né? Casas de repouso. E a gente vê alguns casos de Denúncias. violência, denúncias nessas clínicas. Fale um pouco sobre essa questão da violência dentro da família e nos locais de repouso. Então, dentro das famílias, dentro de casa, essa violência é enorme. 90% é dentro das casas, das famílias. E a maior violência que eles sofrem é a financeira. Puxa, e é uma situação complicada. Agora eu vou colocando, onde que o idoso pode se socorrer? Como você pode socorrer um idoso? Como você percebe uma situação dessa? E quando a gente fala, por exemplo, de violência contra a mulher, tá? Você escuta, olha, uma agressão lá, a mulher tá apanhando. Você já, polícia. Mas como que a gente consegue perceber essa violência contra o idoso para melhorar essa situação? Ela é visível, é fácil de perceber. É fácil, nós temos um canal importante, que é o Disque 100. O Disque 100, ele cai lá nos direitos humanos, em Brasília, e ele é distribuído para o local adequado, seja ele delegacia, seja ele conselho, Ministério Público, o CRI, enfim, ele já é encaminhado para o local adequado. E essa denúncia ela pode ser anônima. Eu queria também deixar claro que vamos supor que um idoso ele está sofrendo algum tipo de agressão, ou ele está vendo o vizinho, alguém que está vendo o vizinho sofrer, a denúncia pode ser anônima, e uma vez que ela é feita, não vai chegar a polícia na casa da pessoa e prender. Não é isso que acontece. Porque muitas vezes nós não sabemos que estamos cometendo esse crime, porque é um crime. Mas nós não sabemos. Então, eu conheço pessoas boas, gente boa, que fala coisas horríveis, porque não sabe que aquilo é um crime, não entende, porque cresceu muitas vezes, viu sua mãe e seu pai fazer, né, com o seu avô, e repete. Ela só está repetindo o que ela aprendeu. É o espelho, né? Isso, é um espelho. Então, ela só está repetindo, ela não sabe. Então, quando ela é orientada, quando a gente conversa, traz a humanidade da situação, a maioria já muda a partir daquele momento. Tem gente que se emociona, que chora. Você vê, né, o arrependimento legítimo ali. E por que as campanhas, ou se eu posso chamar assim, de conscientização em relação à violência ou às demandas do idoso, são mais modestas se comparada com as de outras frentes? Por exemplo, quando se fala de violência contra a mulher, a coisa tem uma amplitude muito maior, mas do idoso se fala muito pouco. Pelo menos essa é a percepção minha. Não sei se eu estou enganado. Muito pouco está sendo bacana, não fala nada. Por exemplo, a gente não vê na TV, por exemplo, a campanha demonstrando lá. De tudo isso que você falou, por exemplo, aí, olha, tem esse tipo de violência, esse tipo de violência, ninguém sabe disso. Não falta também uma Então, postura mais agressiva? Existe uma falta de interesse. Existe uma falta de interesse da sociedade em geral. Você sai na rua e pergunta quem se interessa pelo tema. Embora um dia vá deitar nessa cama. Não é inteligente o que nós fazemos. A nossa sociedade não tem inteligência na ação, na atitude. Porque você vai deitar nessa cama, por que você não a prepara?
Por que você não se incomoda? Mas não é o poder público que tem que Não, tomar isso vem frente para poder não, conscientizar? isso vem da sociedade, por exemplo. Vou dar exemplos e são só exemplos. Feminismo, machismo, racismo, não vem do poder público. Não vem do incômodo da sociedade. O incômodo Não, me da refiro às sociedade campanhas de vem de baixo. conscientização. Então, mas só existe a campanha porque o pessoal de baixo ferve. Por que você vai ferver uma coisa que não incomoda? Não incomoda. Se as pessoas estão fazendo isso com os próprios pais, quem que está incomodado? Por que vai ser feito? E sabe o que que é também? Vamos pensar, por exemplo, assim, no feminismo, machismo, campanha de agressão contra a mulher, tá? Você vai fazer uma passeata, elas vão fazer uma ação. As mulheres vão, fazem lá 100, 200, 500 mulheres e fazem Tem visibilidade. O idoso, coitado, não sai da cama. Não tem, sabe? Mais ou menos. Então, mas eles têm muito menos possibilidades. Ninguém se interessa. Se for um idoso negro, tudo bem. Se for um idoso mulher numa pauta feminina, tudo bem. Se for, entendeu? Mas se ele só Então- for um idoso, Então, se eu, os Antônio, se ficar. Estamos ferrados, Antônio. Estamos perdidos. estão, Se eu quiser protestar, ninguém vai me ouvir. Ah, estão, sai gente. pra lá. Ó, Estão. Olha só, isso é verdade, é uma realidade. nós tivemos no dia 22 de maio uma conferência sobre a pessoa idosa, para falar sobre políticas públicas. Dali saíram políticas maravilhosas. Algumas já constavam do plano municipal, mas saíram mais políticas lá maravilhosas. Nós tivemos 96 pessoas que participaram. É um número legal de idosos. Eles foram lá, eles participaram. Deixa eu aproveitar um gancho, né? Que políticas públicas podiam ser citadas como exemplos aqui, só para a gente entender que ação concreta é executada. Olha, a comunicação, ela é falha, porque a comunicação do poder público, ela é feita através do jornal do município. Ninguém, Quem lê? ninguém sabe que existe rede social, que existe plataforma. Não, e não se interessam. Não se interessam. Nós temos um caso. Nós temos um prefeito que faz umas brincadeiras para tentar levar mensagem, porque se ele não fizer brincadeira, vai ter mensagem? Você acha que vão ouvir o que ele tem para falar? Mas não dá para brigar com o idoso? Não dá para levar o idoso lá, olha, vem aqui fazer uma gracinha lá, mas Usar essa Mas técnica usar essa, Então, usar essa Olhem técnica só, de marketing. olhem só. Amanhã nós temos um evento na Praça Central. Eu fiz o ano passado, eu estou fazendo esse ano também. São idosos se apresentando, coral, dança, um monte de coisa lá. Música, a manhã inteira. Nós fizemos o ano passado também. A gente faz uma coisa festiva para no meio do oba-oba, da alegria, das pessoas pararem para ver, e são idosos que se apresentam, a gente entregar um panfletinho falando sobre a violência. Porque se você for falar de violência, ninguém para escutar. Ninguém para. Porque o que não provoca, não se interessa, o que provoca também não. Ninguém se interessa. Entendeu? Então a gente faz isso daí numa brincadeira para que as pessoas vejam, primeiro, que o idoso brinca, que o idoso dança, que o idoso é alegre, que ele tem uma vida, não importa quantos dias ele tem que viver na felicidade, na alegria, no bem-estar, na qualidade de vida, ser amado, sabe, ser respeitado, viver com dignidade. Então ali a gente tenta mostrar isso para a sociedade. Se for um assunto sério, eu aposto com vocês que ninguém vai ouvir. Se for só sério, e o assunto é sério. Mas então é por isso que não gera interesse, porque o que aparece é só idoso como exemplo, idoso correndo, idoso produzindo. Eu mesmo sou parente do Toniquinho Fonseca, que Corredor. correu até os 100 anos de idade. É o contrário da demanda do idoso. Então vamos. Aí eu Tudo falei. bem, por menos interesse que haja, não estou interessado em ouvir desgraça de idoso. Eu quero ouvir idoso correndo, eu quero ouvir idoso saudável, eu quero ouvir idoso feliz. Mas o idoso não é. Mas você usa isso para você levar mensagem. Eu pensei em teatro, eu pedi um teatro para que o idoso sofrendo agressões, para ver como que seria essa reação. Eu fui proibida. Porque entende-se que é um incentivo. Eu falei, não precisa de incentivo. Já acontece, mas eu fui proibida de fazer um teatro com idosos, os idosos lá, né, sofrendo diversas agressões. Nós tivemos o caso do tio Paulo, que foi no banco,
morto, Pois assina, é. assina, tio Paulo. Pois é. Você quer uma agressão mais grotesca do que isso? Isso era para ter Mas chocado. quem proibiu? Então, alguns órgãos, eu não posso falar. Mas, por exemplo, O seu conselho está ligado à Secretaria da Cidadania, que por sua vez... mas não são eles. Por exemplo, veio Olha assim, foi municipal, estadual? estadual. Por Estadual. exemplo, veio para nós também uma recomendação que não pode falar creche de idoso, tem que ser centro-dia. Aí, centro-dia, quem que sabe o que é? Quer dizer, eu vou deixar de me comunicar com o idoso porque eu não posso falar o que o idoso entende. Eu tenho que falar o que eles acham que é bonitinho. Ana Cláudia, desculpa, a senhora é presidente de um conselho que exerce controle social. Quem que nomeou? Quem que a nomeou? A senhora foi eleita? Como é que a composição é paritária? O poder público tem mais? Tem mais? Não, é igual. O número de cadeiras são 18. Vocês têm poder deliberativo? Nós somos só deliberativos. Nós somos um conselho independente deliberativo. E quais são, assim, qual é o poder desse conselho para fazer algo, vamos dizer assim, prático? Em relação ao idoso? A gente sabe que é difícil. Tá. Ó, o nosso, a gente trabalha com políticas públicas. Certo. Então, por isso que eu caço os idosos que eu chamo de transparente. Eu caço, porque é eles que eu quero atingir. O idoso que está bem de saúde, que está sendo cuidado, esse daí não me incomoda. Ele também merece toda a atenção, mas nós temos um que está lá, afundado, sabe? Que está sendo maltratado, que ninguém vê, ninguém cuida, que não faz as alimentações corretas, que está ali, está jogado em algum lugar. Esse é o idoso que mais me incomoda. Esse é o que nós vamos atrás. Mas as políticas, elas são muitas, tem bastante. Por exemplo, nós trabalhamos com a prevenção da saúde. Então, trabalha-se em prevenção. Nós temos 2 locais aqui em Sorocaba, que é a Chácara do Idoso e o Clube do Idoso. O dia inteiro tem atividade para eles. Tem esporte, tem academia, tem música, tem dança, tem artesanato, é o dia inteiro. Isso você trabalha a prevenção. Prevenção do Alzheimer, prevenção do abandono, prevenção da depressão, prevenção de ansiedade, entendeu? Qual que é a participação, vamos dizer assim, é casa cheia? Como são todos os dias da semana, né, e o dia todo, até 5 horas da tarde, nem todos os horários estão cheios, mas tem todos os horários lá. Muitas vezes o idoso não vai porque ele tem que ficar em casa cuidando do neto. Então, é onde eu ia colocar. É uma situação complicada, tem que se pensar, sentar, né? Porque assim, o idoso, ele fica numa situação extremamente vulnerável, tá? Ele é extremamente vulnerável. O idoso ele já é vulnerável. Não, ele é extremamente vulnerável, tá? Por quê? Você vê o idoso, por exemplo, você colocou aí que ele tem que ficar cuidando do neto. Acontece e muito, tá? A pessoa, não, eu preciso fazer isso e aquilo, vou deixar com a minha mãe ou com o meu pai. Velho, seu pai tem 60, 70 anos, está cansado, ele já criou o filho dele, que foi você, cria o seu, tá? Puxa, o idoso, às vezes, a família precisa fazer um consenso. Eu vou falar porque eu tenho uma mãe idosa, tá? Tenho uma mãe idosa, com 91, 92 anos. Que delícia. Bonitinho. Cabeça boa, né? É muito boa. E a gente faz o quê? A gente sabe que nós temos aí a nossa obrigação, tá? Porque nós fazemos, a família toda, nós fazemos de coração. Mas se não for de coração, é obrigação. Tem que fazer. Você tem que pensar, né? Graças, né, a nossa família pensa assim, minha mãe é muito feliz. Mas você vê muito tipo, eu não tenho como levar. A gente vê outras pessoas que não tenho como levar, ela fica esquecida em casa. E aí vai aquela questão, é um estorvo, né? É um fardo. É um Tem fardo. reunião de família, é dia das mães, vão lá, aniversário da avó, do vô, vão lá e ficam tudo no celular. Por que foram? Para dizer que foram. Quem que está mais doente, dona Cláudia? O idoso ou a sociedade e a família? A sociedade, mas assim, a sociedade num grau de diferença
gritante, é a sociedade. A sociedade é doente. Olha, vou dar um exemplo. Eu falo às vezes isso, as pessoas não gostam, incomoda, mas se a gente não incomodar também, a gente não sai do lugar, né? Você faz omelete sem quebrar ovo, não tem jeito. É, você está fazendo a tua família, está construindo a tua família. Se tiver um filho, é difícil, 2 filhos, é difícil, 3 filhos, é difícil. Mas você vai criar teus filhos do jeito que der. A hora que teu filho envelhece, aí você não consegue, dá muito trabalho, você não sabe lidar. Alzheimer é difícil, não sei o que é difícil, a demência é difícil. Aí vai pôr em algum lugar que os outros cuidem. Para quem cuida lá, também é difícil. Não é dele, tá cuidando por dinheiro. Nós estávamos falando antes aqui, o Luiz falou dos países nórdicos aqui, e a gente falou do Japão, que a gente sempre teve como modelo. A senhora deu um dado aqui meio impressionante. Como é que é a situação do idoso no Japão? Coloca para o público que está nos acompanhando. No Japão, infelizmente, nós temos o maior índice de suicídios de pessoas idosas, porque a sociedade já impõe que o idoso atrapalha o filho. Então, eles vendem suas casas quando ficam idosos, vão morar em algumas vilinhas de Peraí, casas. só repito uma coisa. Que país? Japão. Caramba! Existe filme sobre esse tema. Ó, Podem assistir. Você lembra o nome? Não, mas Mas eu existem vou filmes. achar e vou colocar. Porque... Nossa! É. Eu já pensei. Eu pensei que você ia falar, não, no Japão é bacana, o pessoal. A minha surpresa foi a mesma. Quando eu descobri isso, também foi uma decepção tão grande que eu falava, puxa vida, lá eles respeitam os idosos. Então, é assim, se aparecer um idoso lá, reverencia, né? Eles são todos, né, cheios das reverências. Porém, o idoso, ele atrapalha. Então, para ele não atrapalhar a vida do filho, que tem que viver a própria vida, e não ficar cuidando do pai e da mãe, eles se suicidam. Que exemplo horroroso. Pro próprio filho. Esse cara vai virar idoso também, vai fazer o quê? A mesma coisa? Porque é costume. Existem países europeus, na maioria deles, que o primeiro salário pode ser um estágio. O primeiro salário do jovem com 17, 18, 20 anos, ele guarda um pouquinho para sua velhice, ele já começa a guardar ali. O que acontece aqui no Brasil? Muitos vivendo com salário mínimo, não se preparou, não temos essa cultura, não temos essa noção, esse preparo, e desse salário mínimo, muitas vezes, sustenta os filhos ainda. A senhora tocou num ponto interessante, né? Acontece, eu vejo. A senhora tocou, 70%. a senhora tocou num ponto interessante que a gente viveu recentemente, que foi o escândalo lá do INSS, do rombo dos 6 bilhões, que trouxe à pauta a chamada, um nome bonito, né? Vulnerabilidade da pessoa. 90 bilhões. 90 milhões de idosos? De pessoas, 90 bilhões de reais. 90 bi, tá correto. Pagode, o dinheiro que tirar. Entendi. Eu vi o depoimento de uma idosa, numa reportagem. Eu não tenho constrangimento de assumir, eu chorei. A mulher falou: olha, eu tenho, não sei, acho que 80 e poucos anos, não sei ler, não tenho instrução, ganho salário mínimo e faz 30 anos que descontam de mim. Essa coisa. Esse tipo de situação Cruel. São monstros que fazem isso. São monstros. Porque ele vai no frágil. Esses outros crimes, né? Crimes sexuais, ele vai no frágil. Esses crimes de pessoas grandes, né? Vão no frágil. Porque, gente, todo mundo que participou, todo mundo, eu não vou falar o nome de instituição, aqui não é, ninguém é bobo, nem quem está assistindo. Todos sabiam. Todos sabiam. Seja o banco, enfim, todos sabiam. Mas é cômodo, porque tá todos ganhando. não tem a dúvida. Não é um que ganhou, é uma rede ganhando. Não tem a dúvida. O diabo ficou feliz. Vamos falar de uma outra coisa. Como é que é a consciência política da pessoa idosa? A gente sabe que a partir de um momento da legislação faculta o voto, eles não são obrigados a votar, mas como é que é o engajamento político da pessoa idosa? Acho que ainda tem mais engajamento do que o jovem. É mesmo?
Eu acho que sim. Eu acredito que sim. E como é que isso se aplica na prática? Como é que a gente vê isso? Por exemplo, existem os conselhos, são conselhos de votação, né? Todos os conselhos, eu também não sabia disso, até eu me interessar, até eu acreditar que nós temos que ocupar espaços. É o povo que vota para os conselhos. Então, do idoso, por exemplo, tem pessoas do poder público representando secretarias e tem pessoas da sociedade civil. Eu faço parte da sociedade civil. Quem vai votar é só pessoas acima de 60 anos. Tá, mas isso é no conselho, E eu estou foi, falando na eleição não, geral. e foi um número muito grande. Aí tem outros conselhos que não são de idosos, que às vezes não tem o mesmo número de pessoas indo votar. Entendeu? Mas o idoso, eu entendi a pergunta do Zé, mas tô até eu respondendo, né? Não, não. Mas o idoso gosta de votar. Gosta. Ele gosta de votar. Minha mãe, por exemplo, ela parou com 80 anos, falou, não, agora cansei, né, da muito trabalhar. Ela até falava, mãe, eu levo no celular. Eu falei, não, eu já, até acho que 80 anos ela votou. Meu pai, O idoso, eu acho que ele tem que ter a consciência política dele passa muito pelo seu gosto do candidato. Talvez tivessem 2 candidatos que não gostassem, não vou sair de casa, não sou obrigada a dar meu voto para quem eu não. Talvez. olha, eu vou falar um pouco mais. O que eu vejo dos idosos, quando eles falam de política, eles têm muito conhecimento pelo seguinte, que eles viveram muito o Brasil. E eles viram um Brasil bom degringolar. E aí eles pensam, puxa, eles tentam analisar aquele que dá uma. Que ele fala assim, isso aqui pode tentar resolver alguma coisa, porque eles viveram um bom Brasil. Eles viveram um tempo. Até a gente, né? Não estamos idosos ainda, mas a gente viveu um tempo que a gente ia na escola. Segundo a regra geral, estamos. É. A gente tinha aula. Se conforme que dói menos. Aula, sabe? O ensino era muito bom. Era. Então, eu percebo isso. Eles sentem isso. Mas o ensino ser bom também não é interessante. Mas naquele tempo era. Mas deixou de ser, né? Deixou de ser. O primeiro, você vai cortar gasto, você não corta do artista, você corta da escola. Na realidade, eu vou falar uma coisa para você. Tá? Isso aqui dentro até do projeto nosso, que é um grande. Assim, ele é um pouco. Não é complexo, mas a gente começa a aprender e ver algumas coisas. Você não. O Brasil, ele não tem problema com dinheiro para escola. O Brasil é E riquíssimo. o dinheiro que vai para educação, é muito. Vou dar um exemplo para você, tá? Você tem vou dar um assim. Você tem cidades, vamos colocar assim, Balneário Camboriú, tá? Uma cidade rica, pujante, lá em Santa Catarina. O ensino lá tem bom nível, né, pela própria cidade, pelo próprio trabalho que eles fazem na cidade. E essa cidade, a gente compara com outros municípios, também assim, turísticos, principalmente no Nordeste, Que lá tem mais dinheiro, Isso, mais dinheiro para lá. mas a qualidade é um terço. Então o problema não é dinheiro. Claro que não. É. Mas quando vai cortar, ainda assim corte. Porque assim, ó, o dinheiro, que imagina, né, que vá para qualquer setor, ele paga muito pedágio. Ah, sim. Ele vai pagando pedágio. Então, se você der 10 e ele vai pagar 5 de pedágio, ele vai chegar só a 5. Se você der 15 e pagar 5 de pedágio, ele vai chegar a 10. E aí algumas regiões, por questões políticas, tem mais pedágio do que outros. Aí o dinheiro fica no pedágio. Muita mão, né? Né? Muita mão seca. Nós temos delegacia de idoso aqui em Sorocaba? Temos. Fica no Campolim. Funciona. Funciona. Funciona assim. Temos a delegacia do idoso. A mulher idosa também é atendida na delegacia da mulher. Eu acho, opinião, pelo que eu vejo, né? Assim, você colocou a questão da experiência, e eu, né, fiquei assim com a questão do Japão. Eu acho que tinha que ser feito alguma coisa com os jovens, principalmente em escola, para tentar mudar
a cabeça das pessoas jovens em relação ao idoso? É algum trabalho assim, tipo, olha, você vai ficar idoso também. O jovem, eu já fiz, eu tô fazendo. O jovem é muito receptivo. Eu tô indo em escolas estaduais, vai a coordenadora, mais alguém que queira do conselho, e nós falamos, juntamos os jovens, e por incrível que pareça, eles dão uma atenção, eles ficam olhando pra gente. É muito legal. O jovem só que precisa levar. Só que por número de escola que nós temos 18 conselheiros, e a metade é do poder público, não consegue ir tanto, e mesmo nós, né, nós somos A senhora vai na voluntários. escola particular? Não, públicas, Pública. Ah, bom, estaduais. se o poder público não deixa, não sei. Não tem... Não, não é que não deixa, eles não vão, porque assim, metade é do poder Ah, público. tá, entendi. Eles não têm esse tempo. Nós também não, porque a gente também trabalha. E somos todos voluntários. Claro. O conselho é voluntário. Então, mas nós vamos, a gente acha um tempinho, vai agendando, e é maravilhoso. Eles An- dão atenção. Antes da pergunta do milhão, antes da pergunta do milhão, Ah, eu fiquei assim, achei uma coisa que eu não posso deixar de falar. Uma situação que você colocou aí, que você foi proibida, tá? De falar aí, de fazer um teatro, tá? Hoje, uma das maiores armas, assim, boas para armas, sensibilizar. por exemplo, quando se fala da população negra, é justamente mostrar o tempo da escravidão, mostrar o que acontecia, as humilhações que eles passavam. Aí quando você vê aquilo, você fala, poxa vida, realmente é uma raça que foi, sabe, judiada. Você tem que fazer um trabalho, né? Não pode esquecer Não isso. pode esquecer isso. Não pode mostrar o idoso, sabe? Que não se faça isso com o idoso também. O medo acho que é que não haja um entendimento, né? Que as pessoas não entendam que é só uma peça de teatro. Bom, então vamos à E é muito pergunta. bom. Então vamos à chamada pergunta do milhão aqui. O que dá para ser feito? O que pode começar a ser feito para diminuir, minimizar os efeitos dessa realidade, ou mesmo mudar para que a gente chegue no estágio de desenvolvimento social, de respeito, ainda que a longo prazo? O que daria para fazer? Só mais uma coisinha. E para colocar uma coisa que você falou, e as pessoas não entendem muito isso, ó. O Brasil o brasileiro só vê o problema quando chega. Nós vamos ter problema com muita aposentadoria, vai acabar dinheiro para aposentadoria porque não vai ter. 2027 já está programado de não ter para todo mundo. Sabe, o pessoal não tá vendo isso. Parece que já vão congelar até 2030. Realmente, Resumo, um problema eu que estou para gigantesco. 2027 não vou receber. Já estou. A hora que assim, ó, o Zé Antônio falou, vou aposentar. Acabou. Logo na minha vez. Tá, mas vamos lá. Quais seriam então as alternativas? Informação, gente. O que ganha uma guerra, ou o que perde uma guerra, ou seja o que for, é informação. É as pessoas, você tem que despertar o interesse das pessoas de quererem ouvir sobre isso, de quererem escutar sobre isso, de você puxar para a realidade. Não precisa ser o idoso fazendo coisa para o idoso. O jovem tem que ter consciência de que essa cama ele vai deitar amanhã. Ele tem que preparar, ele tem que ajudar a preparar. Não adianta ele chegar no futuro, chegar lá na idade idosa dele e ficar reclamando que ele não tem condição, que ele não consegue pagar os remédios dele, que ele não tem como viver, que a qualidade de vida dele é péssima. Não adianta, porque ele só lembrou disso quando ele virou, quando ele aposentou, entendeu? Aí vai cair, sabe, o mundo, nossa, eu sou um inútil e ninguém me quer, e eu não sirvo para mais nada, vem a depressão, vem que não é isso que acontece, mas essa é a sensação. Essa é a sensação. Sobretudo, eu estava falando para ele, homens. O homem, ele parece que ele perde a noção. Ele perde a noção, não. Ele perde aquele lugar dele no mundo de utilidade. Ele perde. Ele não é mais útil. Aí morrem. Às vezes aposenta, dali um tempinho. Morre. Ele é muito mais frágil que a mulher, é isso? É. A mulher ela ainda tem atividade, né? Geralmente é ela que cuida ainda da família. E assim, o homem, ele sente muito a perda da força, a perda da condição. Ele tinha uma situação, por exemplo, de chefe de família, aí ele não é mais isso. Na verdade, a gente precisa falar muito sobre isso, né? Que não muda. Tudo que ele viveu, a experiência que ele teve, o conhecimento dele, tá ali dentro dele, rico. Tem que ser respeitado.
Você tem E que tem que- aproveitar o conhecimento dele. E Exatamente. não achar que aposentou, ele não serve mais. Ele serve. Ele já passou por coisas que nós vamos passar. A agenda é extensa. E foi falar informação, onde fica o Conselho do Idoso aqui em Sorocaba? Nós ficamos dentro da Secretaria de Cidadania, CECID, que é na rua Santa Cruz, número 116. Ah, na Casa dos Conselhos ali, Isso. ainda chamada Casa dos Conselhos? Não, não é, mas nós ficamos lá. Temos uma salinha. Rua Santa Cruz, que bonitinha. número? 116. Nossas reuniões são todas as primeiras quintas-feiras do mês, às 14 horas. lá. Mas fica aberto? É aberto ao público. De segunda a sexta, ou é só nesses dias? Não, lá eu tenho a coordenação que é aberta de segunda a sexta, A que horas? das 9 às 17. Tá ótimo. Bom, agradecendo então a dona Cláudia Rosa. Mais alguma coisa? Não, quero ser convidada novamente. Temos muito para falar. Opa. Tu considere-se convidada. Então, agradecendo a presença da dona Cláudia Rosa, presidente do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa de Coreia. A gente encerra por aqui mais um episódio do podcast Bom Senso Brasil. Mas eu vou dar uma mensagem. Cuidem dos seus pais, cuidem das suas mães. É. Você vai ser idoso um dia, tá? Em si, viu? Tá? Esse dia vai chegar. Dê exemplo, porque... Porque esse exemplo vai ser para seus filhos como que vão cuidar de você amanhã. Isso. Nós estamos no interior e aqui é muito comum usar aquele dito, né, que um pai e uma mãe são para 10 filhos, mas 10 filhos não são para não são para um pai. Sigam esse conselho, respeitem o idoso, tratem com carinho e até a próxima edição.